quem ficou de vir já veio. Primeiramente, bom dia a todos, tá? É um prazer tê-los aqui. Eu gostaria que vocês me confirmassem se dá para me ver e me ouvir bem. Me digam aí. Conseguem me ver e me ouvir? Então tá ótimo. Então a gente realmente já pode começar. Tá bom, gente? Ó, vamos lá. Primeiro, o nosso conteúdo para global, especificamente, são dois, tá bom? É tudo que a gente viu sobre leis de Newton, porque está tudo meio que interligado, né? A gente estudou um pouco de sistema de corpos na aula passada. Mas, especificamente para global, a gente vai focar em quê? A gente vai focar em sistema com polias, que é o conteúdo que eu vou dar hoje, o assunto que eu vou dar hoje. E também em plano inclinado, que é o assunto que eu vou dar na próxima aula. Só que até então, até aí, a gente tem um problema. A nossa última aula vai ser no dia 28, um dia antes do dia 29, que é a prova global. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dar hoje sistema com polias, aí depois eu vou estudar o horário de vocês, para ver se eu consigo dar essa aula antes, e vocês tenham mais tempo para estudar e, consequentemente, fazer uma boa prova global. Tá bom? Então, vamos fazer assim. Hoje a gente vai ter sistema de corpos. Aí, qualquer hora aí, qualquer momento, eu vou estar mandando mensagem para vocês no grupo, remarcando uma aula antes do dia 28, para que vocês realmente possam ter mais tempo para estudar. Tá bom? Então, vamos lá. Como falei para vocês, o assunto de hoje é sistema de corpos, mas esse especificamente polias, sistemas que contenham polias. A gente vai entender o que são as polias, como é que elas funcionam, onde é que elas são empregadas, para que elas são empregadas e assim por diante. Então me acompanha aí no slide, tá bom? Começando. Polias ou roldanas, tá bom? São dois nomes que referem-se à mesma coisa. Tanto você pode chamar polia, como você pode chamar roldana. Polias ou roldanas são dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo ou reduzir a força necessária para deslocar objetos com um grande peso. Então aí eu já tenho o porquê de utilizar polias ou roldana. Se eu tenho um objeto muito pesado, se eu tenho algo que eu preciso de muita força para poder arrastar ou para poder levantar, eu posso utilizar polias ou roldanas para me ajudar nesse processo. Esse tipo de máquina simples é composta por uma ou mais rodas que giram em torno de um eixo central e produz um sulco, que é justamente essa parte onde passa uma corda ou um fio flexível, como vocês podem ver na figura. Então essas rodas, ó, vou pegar aqui o apontador laser, essas rodas são as roldanas, né? Elas giram em torno de um eixo central, que é onde fica esse prego aqui bem no meio, e elas têm um sulco, que é justamente essa abertura entre elas, entre um lado e o outro dessa roda, que é para passar a corda. E isso trata-se de uma polia ou roldana, ou como você quiser chamar, tá bom? Vamos lá, um pouco de história. Relatos históricos indicam que as roldanas foram usadas pela primeira vez por Arquimedes, cerca de 287 a 212 a.C., para deslocar um navio. As polias podem ser móveis quando apresentam movimento de translação ou fixas quando não possuem este movimento. Na prática, é muito comum utilizar a associação desses dois tipos de roldana, tá bom? Então, existe mais de um tipo de polia. Tem as fixas e as móveis. Pela história, né, o primeiro relato histórico transcrito que a gente pode utilizar é o fato de Arquimedes pegar um conjunto de polias, né, um conjunto de roldanas, para mover o navio, coisa que ele não poderia fazer se ele tivesse só puxando o navio com a corda. Ele usou as roldanas para poder ajudar nesse processo. O Paulo César aqui acabou de dizer que a gente utiliza roldana nas cacimbas. Realmente é verdade. Geralmente você utiliza a roldana para ajudar a puxar a corda, ou, né, que contém um balde, puxar a água da cacimba. Eu também já vi isso com certeza. Tá certo?
vamos primeiramente entender o que são as polias fixas e como é que elas funcionam, tá bom? A roldana fixa tem o seu eixo preso em algum ponto de apoio, ou seja, fixa, ela está presa em algum lugar, né? Algum lugar lá que não pode se mover. E apresenta apenas um movimento de rotação. Você não pode mover a polia fixa, ela apenas roda, ela apenas gira. Não tem um movimento de translação. Elas modificam apenas o sentido e a direção da força motora que equilibra o peso. Ou seja, se eu for puxar, como o Paulo César falou, um balde de uma cacimba sem uma roldana, eu vou ter que puxar a corda para cima. Mas se eu pegar uma roldana ou uma polia e associar na cacimba, eu posso puxar a corda para baixo, é só eu passar ela pela roldana. Então, essa roldana ela consegue modificar o sentido e a direção da força aplicada para levantar o peso, que a gente chama de força motora. Desta forma, são utilizadas para tornar mais cômodo o trabalho de puxar o objeto. Obviamente, você conseguir puxar uma corda para onde você quiser é mais cômodo do que puxar só para cima, se fosse o caso que não tivesse a roldana. Nas roldanas fixas, não verificamos uma redução no esforço necessário para movimentar o objeto. Ou seja, embora a roldana fixa deixe você mudar a direção e o sentido de que você está puxando o objeto, mas a força que você vai aplicar tem que ser a mesma, né? Isso é a característica das rodanas fixas. Portanto, o módulo da força motora será igual ao módulo da força resistente. Ou seja, a força que você vai ter que puxar para levantar o balde vai ser igual ou superior ao próprio peso do balde, né? Ela não vai diminuir. Aqui eu trouxe alguns exemplos de roldanas fixas ou polias fixas. Por exemplo, essa polia verde, ela está presa no teto. Não importa o quanto você mexa a corda, ela sempre vai permanecer ali presa no teto sem se mover. Aqui outro exemplo, ó, eu tenho também outra roldana fixa presa no teto. Se eu diminuir ou aumentar esse peso, se eu puxar para um lado ou para o outro, ela vai continuar presa no teto. Então, trata-se de uma roldana fixa. E aqui eu tenho outra imagem que trata de duas outras roldanas fixas, tá certo? Então, professor, o que eu tenho que colocar na cabeça para entender que é uma roldana fixa? É aquelas roldanas que elas estão presas em algum lugar e não pode se mexer, nem para o lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. Ou seja, elas não têm movimento de translação. A única coisa que elas podem fazer é girar em torno de seu eixo, ou seja, ela só tem um movimento de rotação. Aí eu quero que vocês me respondam. Deu para entender mais ou menos o que é uma roldana fixa, que ela não pode se mexer, que a única função dela é mudar a direção e o sentido da força que você aplica para puxar algum objeto, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, beleza. Isso aqui é o que você tem que entender até agora. Polias fixas. Eu acho que eu trouxe um exemplo. Só um segundo. Vamos lá. Trouxe um exemplozinho para vocês, para a gente entender como é que funciona a polia fixa. Ó. Determine o valor da força motora, ou seja, a força que você tem que puxar, que você tem que promover, necessária para levantar um corpo a uma altura de 10 centímetros, utilizando uma roldana fixa. Considere que o peso do corpo é igual a 100 newtons. Aí eu pergunto a você, gente. Eu falei que a roldana fixa ela não altera a força necessária para erguer o peso. Como assim, professor? Se eu tenho um balde que ele pesa 5 quilos, consequentemente aproximadamente 50 newtons de peso, né? Massa 5 quilos, 50 newtons de peso. Para me erguer esse balde utilizando uma polia fixa, eu vou ter que aplicar uma força também de 50 newtons. Por quê? Porque a polia fixa ela não altera a força. Ela só altera o sentido e a direção do movimento. Então, olhando aqui para essa pergunta, gente. Se eu tenho um corpo de 100 newtons de peso, utilizando apenas uma polia fixa, quanto de força, o mínimo que eu tenho que colocar nessa corda ou nesse cabo para poder levantar esse corpo de 100 newtons? Alguém poderia me responder? Sem vergonha, não tem problema se errar não. Baseado nessa explicação que eu acabei de dar. Quase, Joel. Quando eu falo de mínimo, é o mínimo mesmo, né? Se o balde tem 100 newtons,
para mim levantar ele com uma força constante, né? Tem que ser pelo menos 100,1 ou 101, pelo menos para poder colocar ele em movimento. Mas depois que ele estiver em movimento, eu preciso de, no mínimo, 100 newtons para poder deixar ele se mover com velocidade constante. Obviamente, para poder tirar o balde do chão ou da cacimba, eu preciso de uma força superior a 100. Mas para fazer com que ele permaneça em movimento, né, são exatamente 100 newtons. Ó, como na roldana fixa, o módulo da força motora é igual ao módulo da força resistente, ou seja, a força que você puxa tem que ser igual à força que está impedindo que você puxe, né, que é do peso. Neste caso, a força peso, então o valor tem que ser igual a 100 newtons. Então, ó, olha aqui no esquema, eu tenho apenas uma polia fixa e eu tenho peso de 100 newtons. Para colocar esse corpo em movimento, eu preciso de pelo menos 100 newtons. Qual é a lição que eu tiro daqui? Que a polia fixa, ela não altera a força. A polia fixa, ela não altera a força. A mesma força motora que você vai puxar tem que ser igual à força resistente, que é a força do que você vai puxar, que é justamente do peso ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então ficou claro, gente, que a polia fixa ela não altera a força? Me digam aí. Quantas pessoas temos na sala? 41. Tá mais ou menos bom. Pronto, beleza. Então vamos para o próximo passo. Observe que na polia fixa, como é só uma polia fixa, né? Ou só polias fixas, se eu puxar a corda 10 centímetros, o peso também vai ser erguido 10 centímetros, tá bom? Outra coisa muito importante vocês perceberem, ó. Se eu puxar a corda 10 centímetros, o peso também vai ter que se locomover 10 centímetros, tá certo? Por quê? Ora, se a força não diminui, o deslocamento também não vai diminuir. Só vai haver diferença de deslocamento se houver diferença na força, que é o que acontece com as polias móveis, que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas, ó, na fixa, força não mudou, deslocamento não mudou. Repetindo, força não mudou, a mesma motor é a resistente, deslocamento não mudou. O tanto que eu tenho que puxar a corda também tem que ser erguido o peso. Como vocês podem perceber aqui nas flechinhas, tá certo? Puxou a corda 10 centímetros, ó. A altura que o peso vai levantar também vai ser 10 centímetros. Vamos agora às polias móveis, tá certo? Preste bem a diferença visual. É muito importante você ver a diferença visual das polias fixas e as polias móveis. Diferente das roldanas fixas, polias móveis possuem eixo livre, tá certo? O eixo dela pode se mover para um lado, para o outro, para cima, para baixo, vai depender muito do esquema. Desta maneira, possui movimento de rotação e movimento de translação. A força resistente, que deve ser equilibrada, encontra-se no eixo da roldana, enquanto a força motora é aplicada no extremo livre da corda. Daqui a pouco a gente vai visualizar isso. A força resistente deve ser equilibrada, encontra-se no eixo da roldana, enquanto a força motora é aplicada nos extremos da corda livre. A grande vantagem do uso das roldanas móveis é que ela reduz o valor da força necessária para movimentar um determinado corpo. Um comprimento, mas, entretanto, né, sim, se reduz a força, o que vai equilibrar isso aí? O que eu tenho que dar em contrapartida? Bom, a parte boa é que vai reduzir a força. E qual é a parte ruim? Você precisa puxar o maior comprimento da corda para poder erguer menos peso. Vamos entender, ó. Preste bem atenção, gente, ó. Essa polia aqui que eu estou apontando é uma polia fixa porque ela está presa no teto. Só que essa outra polia aqui, ó, ela pode se mover. Se eu puxar o corpo A, ela vai subir. Embora ela também gire em torno do seu eixo, né? Mas ela também tem esse movimento para cima e para baixo. Então essa é a diferença entre uma polia fixa e uma polia móvel. Olhando assim, você já tem que identificar. Bem, essa aqui está presa, então trata-se de uma polia fixa. Não, essa aqui ela consegue se mover. Se eu puxar a corda, ela vai subir. Então trata-se de uma polia móvel. Exemplo de como é que isso funciona. Vamos lá. Determine o valor da força motora necessária para levantar um corpo
a uma altura de 10 centímetros utilizando a rodana fixa associada a uma rodana móvel. Considere que o peso do corpo é igual a 100 newtons. Preste bem atenção, ó. Olhando aqui para a figura. Bem aqui em cima eu tenho uma polia fixa. Aqui embaixo eu tenho uma polia móvel. Por quê, professor, que ela é móvel? Porque se eu puxar a corda, ela vai subir essa polia. Então, ó, uma fixa, porque ela está presa no teto, e uma móvel. Aí você fala assim, mas professor, essa aí, a de baixo, ela está presa no peso. Sim, ela está presa no peso. Mas se eu puxar a corda, vai subir polia, vai subir peso, vai subir tudo. Então eu só posso dizer que uma polia é fixa se ela realmente não puder se mexer de jeito nenhum. A polia fixa, conforme vimos, irá apenas modificar o sentido e a direção da força motora. Não altera o valor dela, o módulo. Contudo, ao incluir uma rodana móvel, o valor da força será reduzido pela metade. Então, sempre vou até marcar aqui, porque eu achei super importante, super interessante. Qual é a cor que eu boto? Vou botar um azul clarinho. Pronto. Ó, cada vez que a força passa por uma polia móvel, o valor da força motora, cadê a caneta? Será reduzido, ó, o valor da força motora, estou marcando aqui, será reduzido pela metade. Toda vez que a força motora, que é aquela força com que você puxa a corda, que é a força com que você faz, que ela passar por uma polia móvel, ela vai ser reduzida à metade. Tá bom? Toda vez que ela passar por uma polia móvel, ela vai ser reduzida à metade. Assim, o módulo da força motora será 50 newtons. Perceba, neste caso, a utilização da rodana reduziu a metade o valor necessário para reduzir a carga. Ó, preste bem atenção. Aqui eu tenho a força do peso, né? A força resistente. Quando ela está aqui na polia móvel, o que a polia móvel vai fazer? Ela vai pegar essa força e vai reduzir a metade. A tração da corda vai ser 50 para uma parte da rodana, 50 newtons, e 50, tá aqui, eu vou desenhar aqui a tração de novo, ó, para outra parte da rodana, 50 newtons. Ixi, esse meu 5 parece um 6. Cancela aqui, cancela. 50 newtons. Então, ó, a rodana móvel ela faz isso, ela reduz pela metade. Então, esses 50 newtons, quando passa por a fixa ela não muda a força. Então, quem for puxar, ó, vai puxar com 50 newtons. Então, o que é que você tem que entender? Toda vez que a força resistente passar pela rodana móvel, ela vai ser reduzida pela metade. Como a força resistente, a força aqui que eu quero levantar, é de 100 newtons, quando ela passar aqui pela polia móvel, ela vai ser reduzida à metade, 50 newtons. Então, quem for puxar, vai puxar não mais com 100 newtons, você vai puxar para poder conseguir levantar, né, conseguir movimentar esse peso, vai reduzir com 50 newtons. Aí o Joel fala assim, mas como isso é possível? É justamente por causa da força de tração. Como a gente viu no slide anterior, a força resistente ela vai estar concentrada, ó, na extremidade de cada corda. Para levantar o peso aqui, ó, a corda não pode fazer força só de um lado, ela tem que fazer força dos dois lados. Então, vai ser 50 para um lado e 50 para o outro. Dessa maneira, quem for puxar só vai levar em consideração, ó, essa parte da força. Como ela passa por uma polia fixa, ela não muda o valor dela, quem for puxar só vai precisar de 50 newtons. Beleza, então a solução para os meus problemas vai ser polias móveis. Né? Eu posso levantar qualquer coisa com polia móvel. Verdade. Carlos Alves, se então de colocar mais outra rodando ali, vai precisar de aí menos. Exatamente, Carlos Alves. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte aí. Eu vou resolver todos os meus problemas com polias móveis. Só que existe uma contrapartida aí, né? Existe um problema aí. Para mim usar menos força, eu vou precisar puxar mais corda. Já eu explico de novo, Caio. Ó, observe que nesse caso agora, como eu reduzi a metade da força, eu vou precisar puxar o dobro da corda. Repetindo, ó, como eu reduzi a metade da força, eu vou precisar puxar o dobro da corda. Como assim, professor? Perceba que o peso ele subiu aqui, ó, 10 centímetros. Só que para me subir 10 centímetros de peso, eu vou ter que puxar a corda
20 centímetros. Observe que para o corpo subir 10 centímetros, será necessário puxar um comprimento de corda maior do que o exemplo anterior. Nesse caso, será necessário puxar 20 centímetros. Vou dar uma limpada aqui na tela, cara, para poder explicar de novo. Beleza? Então, vamos repetir. Polia fixa só muda a direção e o sentido da força, mas o valor é o mesmo. Agora, polia móvel não. Polia móvel, toda vez que a força passa por uma polia móvel, ela é reduzida pela metade. Tá bom, Caio? Nesse caso, o peso aqui, ó, ele está preso nessa polia móvel. Então, a força-peso, que é 100 newtons, quando passar pela polia móvel, ela vai ser reduzida à metade. Por quê, professor, que ela vai ser reduzida à metade? Porque a tração vai reduzir ela na metade. A corda vai fazer com que ele seja puxado 50 newtons para o lado e 50 newtons para o outro. A gente não sabe que a força de tração ela não tem o mesmo módulo e ela está nas duas extremidades da corda, 50 para o outro. Logicamente, esses 50 newtons, quando passar pela polia fixa, não vai alterar. Professor, por que não altera? Porque polia fixa não altera o valor da força. Só o que altera o valor da força é polia móvel. Polia fixa só altera a direção e o sentido. Então, quem puxar aqui, ó, só vai puxar 50 newtons. Mas, em contrapartida, como você reduziu a força pela metade, você vai ter que duplicar a corda que vai ser puxada. Eu vou puxar meu peso aqui, ó, 10 centímetros. Então, eu vou precisar puxar quanto de corda para poder levantar o peso em 10 centímetros? Eu vou precisar do dobro, né? Por que é o dobro, professor? Porque eu reduzi a metade. Se eu reduzir a força da metade, eu vou precisar puxar o dobro de corda. Então, eu vou precisar puxar 20 centímetros para conseguir levantar esse peso. Sim, Carlos Alves, só o que reduz a força na metade é polias móveis. O Joel fala aqui, o lance da corda é real. Parece que quanto mais longe, fica mais leve. Se qualquer um de vocês aí, eu vou perguntar aqui, quem aí já fez academia? Quem aí já passou pelo menos um mês, uma semana, 15 dias na academia? Academia que tem aquelas máquinas lá? Me responda aí. Eu já fiz academia, já fui marombeiro. Olha, a Nível já foi na academia, arrasou, Nível. Gente, ó, já eu comento a sua frase, tá bom, Carlos Alves? Lá na academia, você percebe que existem vários tipos de máquina. Tem umas máquinas, se você coloca 4 pesos, é muito pesado. Aí você vai para outra máquina que você coloca também 4 pesos, mas é muito mais leve. O que faz essa diferenciação se todos são 4 pesos? Você pode observar lá nas máquinas da academia que algumas têm polias fixas e outras têm polias fixas e móveis. Aquelas que têm só polia fixa, se você colocar 4 pesos, você vai ver que é difícil levantar. Aquela extensora, por exemplo, você quer levantar e dói as pernas e tudo mais. Mas aquelas outras que têm polias móveis, né, que elas conseguem subir e descer, elas já você pode colocar mais peso e já não precisa colocar tantas forças. Esse é o exemplo do cotidiano das polias fixas e móveis. Aí o Carlos Alves pergunta: por que a polia fixa ela não fraciona o peso? Ó, porque diferentemente da polia móvel, Carlos Alves, olha aqui para o desenho, onde a força ela é concentrada nas extremidades da corda, a polia fixa não. A força ela é concentrada no eixo. Cadê, meu Deus? A minha caneta está aqui. Então a força, ó, é como se a força ela tivesse aqui, ó. Não é na corda, é no eixo da polia. Então, como não é na corda, né? Vou desenhar aqui para baixo. Ela não é fracionada, ela permanece da mesma forma. Entendeu, Carlos Alves? Por que a polia fixa não fraciona? Porque a força ela está no eixo, não está nas extremidades da corda. Já no caso das polias móveis, não. Elas vão estar nas extremidades da corda. Consequentemente, elas vão ser fracionadas. Parte da tensão vai para uma e parte da tensão vai para outra. Eu vou tentar desenhar aqui melhor, para você entender. Pronto, ó. Esse peso aqui, ó, vamos supor que aqui está em repouso, né? Esse peso aqui, o que está deixando ele em repouso? É porque esses mesmos 100 newtons que estão apontando para baixo, eles vão cancelar com os mesmos 100 newtons que estão apontando para cima. Mas é 50 aqui, Carlos Alves, ó. E 50 aqui. Pronto. Por isso que a polia móvel, ela reduz a força da metade. Agora vamos aqui para o exemplo da polia fixa, ó. Já na polia fixa, tá certo?
Vamos supor que está em repouso. Esses 100 newtons que estão apontando aqui para baixo, né, que já está aqui 100 newtons, eles estão aqui na polia fixa. Eles só vão vir para cá, ó, os mesmos 100 newtons. Porque o que está cancelando aqui, professor? É porque a polia fixa, a força, ela se concentra aqui, né? É como se o eixo apenas ele concentrasse toda a força dos 100 newtons. Por isso que não fraciona. Na polia fixa, a força ela se concentra no eixo e na polia móvel ela se concentra nas extremidades. É por esse motivo. Tá bom, Carlos Alves? É só você lembrar. Fixa, não muda a força. Móvel, reduz a força na metade. Tá certo? Deu para entender mais ou menos aí, Carlos Alves? Deu para esclarecer? A fixa, ela está presa, então a força vai estar concentrada no eixo onde ela está presa. A móvel, ela pode se mexer, então a força ela vai concentrar nas duas extremidades da corda. Tá bom? Vamos entender melhor aqui, ó. A associação de polias, agora vamos naquela parte que você falou. Quer dizer que quanto mais polias móveis eu associar, mais leve vai ficar? Com certeza. Isso nós chamamos de associação de polias. É muito comum, como eu coloquei para vocês o exemplo da academia, a gente associar polias fixas e móveis. Deixa eu ver se a gente está mantendo a frequência. Tá ótimo. Vamos lá. Para diminuir ainda mais a força motora necessária para deslocar objetos, utiliza-se a associação de várias polias móveis. Como vimos, ao usar uma rodana móvel, a força motora será igual à metade da força resistente, sendo que cada polia móvel adicionada e reduzirá também na metade. Então, quero que vocês entendam que isso é um exponencial. Metade, vamos supor, metade de 64 é 32. Se passar pela outra polia, reduz na metade. Metade de 32, 16. Passar por outro, reduz na metade. Com a metade, 16, 8. Então, você vê que cai numa taxa exponencial. Então, quando eu for usar a fórmula, quando eu for montar essa fórmula, eu tenho que vir na minha cabeça que eu vou ter que utilizar alguma potência, uma taxa exponencial. Como a força necessária, ó, o exemplo aqui do bonequinho, ó, ele tem 200 quilos para deixa eu ver aqui. Vixe, cadê? Pronto. Tem 200 quilos aqui que ele quer erguer. Entendeu? Qual que seria o peso desse corpo, gente? Se ele tem massa de 200 quilos, qual que seria o peso? Digam aí nos comentários. Utilizando a gravidade igual a 10. Qual que seria o peso do corpo? Peso igual a massa vezes gravidade. Então, o peso seria 2.000 newtons. Arrasou, Paulo César. 2.000 newtons. Tá certo? Então, aqui, ó, perceba que tem duas... Pronto, eu vou já avaliar vocês. Olhando aí para essa figura, pessoal. Tem quantas polias fixas e tem quantas polias móveis? Olhando aí para a figura. Tem quantas polias fixas e tem quantas polias móveis? Alguém se atreveria? Vamos lá. Pode chutar, não tem problema não. É só para a gente interagir mesmo. Quantas fixas e quantas móveis? Duas de cada. Muito bem, ó. Perceba, ó, que eu tenho preso no teto aqui essas duas polias, então elas não conseguem se mexer. Mas ao passo que o cara vai levantando a corda, essas duas polias aqui vão subir. Então eu tenho duas fixas e eu tenho aqui duas móveis, né? Nesse caso, quando a força de 2.000 newtons passar pela primeira polia móvel, ela vai cair na metade. Não é isso? Então, quando ela passar pela primeira polia móvel, ela vai cair na metade. Então, no lugar de utilizar 100, ele vai utilizar 1.000. Só que, como vocês estão falando aqui, tem duas polias móveis. Esses mesmos 1.000, quando passar pela outra polia móvel, vai cair na metade de novo. Qual é que é a metade de 1.000? 500, né? Então, ó, para levantar esse peso aqui de 2.000 newtons, esse cara só vai precisar fazer uma força de 500 newtons. Esse bichinho se mexia, porque ele não está se mexendo mais. 500 newtons.
Tá certo? Então perceba como a associação de polias pode ajudar. Aqui ele só associou duas polias móveis, mas no lugar de aplicar 2.000 de força, ele vai aplicar apenas 500. Pergunta, gente, a força, ela reduziu a força aplicada em quantas vezes? Quantas vezes que o cara reduziu a força dele lá para aplicar? Ele precisava aplicar 2.000, mas ele só aplicou 500. Quanto é que é 2.000 dividido por 500? 4. Então ele reduziu, ó, passando por duas polias móveis, ele reduziu a força aplicada, que eu chamo de força motora, em 4 vezes, né? Ele reduziu em 4 vezes. Então, para levantar 1 metro esse peso, ele vai ter que puxar quantos metros de corda? Uma coisa compensa a outra, lembre disso. Uma coisa compensa a outra. Para levantar esse peso em 1 metro, ele vai precisar puxar quantos metros de corda? Alguém responde aí? É só lembrar. Se reduz em 2 vezes, precisa do dobro da corda. Se reduz o piso em 4 vezes, ele vai precisar de 4 vezes mais corda. Então, para levantar 1 metro, Carlos Alves, ele vai precisar de 4 metros de corda. É porque, Carlos, Alisson, o seu pensamento está correto. Você está pensando de uma maneira exponencial. Mas, quando se fala de maneira exponencial, a gente se fala das roldanas. São só 2 roldanas. Né? São apenas 2 roldanas. Elas reduziram o peso em 4 vezes. Então, para levantar 1 metro do peso, eu preciso de 4 metros de cordas. Muito bem, Carlos César. Para levantar 1 metro de peso, eu preciso de 4 metros de corda. Por quê, professor? Ora, se você reduziu o peso em 4 vezes, você precisa de 4 vezes mais corda, tá bom? Peso e distância. Vamos ver se fica mais claro, ó. Tá aqui ele puxando, ó. Tá o cara puxando. Se associarmos duas polias móveis, quando a força do peso aqui passar pela primeira polia, que é a força resultante, ela vai ser reduzida na metade. Então já coloquei aí a equação, ó. A força motora que eu for aplicar já vai ser reduzida à metade. Então, no lugar de aplicar 2.000 newtons para levantar lá os 200 quilos, eu vou precisar só 1.000. Só que quando esses mesmos 1.000 newtons passam pela segunda polia, acontece isso, ó. Aquela força que era o 1.000, que eu já tinha reduzido pela metade, ela vai ser reduzida na metade de novo. Não se preocupe que essa equação aqui, gente, eu estou apenas mostrando como é que a gente chega na fórmula. Você não vou precisar fazer isso, não. Eu estou mostrando como é que chega na fórmula. Ó, passou pela primeira polia, reduziu a metade. Quando passa pela segunda, aquela força que já estava reduzida na metade, ela vai ter que ser reduzida na metade de novo. Vamos fazer esse cálculo. Fração sobre fração. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar força resultante dividido por 4, ou seja, 2 ao quadrado. Agora eu quero que vocês peguem o check-up. O que significa esse 2 aqui então, gente? Alguém poderia me dizer? O que poderia significar esse 2 aqui em forma de potência? Aqui é o X da questão, é quando você dá aquele insight, né? Beleza. O que esse 2 tem a ver com a questão, tem a ver com o que o cara está fazendo? O que eu poderia associar esse 2 na potência? O que tem aí que faz com que eu sempre reduza a força na metade? O que tem aqui que faz com que sempre reduza a força na metade? É simples, é só se raciocinar um pouco. O que nós falamos até agora que reduz a força à metade? Pode falar, gente. Vocês estão muito envergonhados. Muito bem, Maicon, arrasou. O que está reduzindo aqui a força na metade, como o Joel falou, é a corda que passa pela polia móvel, especificamente polia móvel. Então eu percebo por essa equação que esse 2 potência trata-se, na verdade, da quantidade de polias móveis. Nesse caso, como são 2 polias móveis, por isso que aquele 2 aparecia na potência. Então isso fez com que os físicos chegassem a uma fórmula em comum.
Seguindo esse mesmo raciocínio, notamos que o valor da força motora deve ser encontrada fazendo isso, ó. Sempre o quê? A força motora que o cara vai aplicar, na verdade tinha que colocar aqui um M, a força motora, que é o que a pessoa vai aplicar, sempre vai ser o quê? A força resistente dividido por 2 elevado a N. A força resistente dividido por 2 elevado a N. Ou seja, esse N aqui significa o número de polias móveis associadas. Quanto mais polias móveis, menos força você vai precisar usar para aplicar na corda. Quanto mais polias móveis, menos força você vai precisar aplicar para poder puxar esse objeto. Não sei se vocês já viram as pessoas montando aqueles parques que vêm geralmente em festejos, em datas comemorativas. Eles pegam lá tipo uma travezona gigante que é lotado de polias móveis. Como é que eles fazem para poder levantar aqueles brinquedão bem grandão? Eles vão puxando a corda, associado lá nas polias móveis, que é justamente para poder conseguir levar o peso. Então, gente, ó, essa fórmula, ela é muito útil. Oi? Essa fórmula, ela é muito útil, né? Sabendo que a força motora que você vai precisar levantar vai ser a força resistente dividido por 2 elevado a N, onde N é o número de polias móveis. Vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar claro, né? Como é que utiliza essa fórmula? Preste bem atenção, ó. Determine o valor da força motora necessária para levantar um corpo a uma altura de 10 centímetros, utilizando 2 roldanas fixas e 2 roldanas móveis associadas. Então, gente, ó, aqui ele deu o valor das roldanas fixas, 2 roldanas fixas. Só que como a roldana fixa não altera a força, eu descarto. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser 50, não importa. O que vai me interessar mesmo para poder aplicar essa fórmula é o número de roldanas móveis. São 2 roldanas móveis. As 2 roldanas fixas não modificam o módulo da força motora. Portanto, para calcular o módulo da força, iremos apenas considerar as roldanas móveis. Neste caso, como a força motor, como o número de roldanas móveis é 2, iremos aplicar a fórmula utilizando N igual a 2. Lembra da fórmula? Ó? A força motora vai ser igual à força resistente dividido por 2 elevado a N. Então, a força motora vai ser... Qual é a força resistente? O que eu preciso levantar? É aquele peso igual a 100 newtons. Dividido por 2, são quantas polias móveis? São 2. Então, no lugar de N, eu coloco 2. Então, vai ficar como? 2 ao quadrado é 4. 100 dividido por 4, para levantar esse peso de 100 newtons, eu vou precisar apenas de 25 newtons, tá bom? Este exemplo ele deixa muito claro como é que utiliza a fórmula. É só se tocar no número de roldanas móveis. Deu para entender aí, pessoal, como é que utiliza a fórmula? Só você botar um número de roldanas móveis no lugar de N e conseguir identificar quem é a força resistente, né? Digam aí se deu para entender a utilização da fórmula. Pelo menos nesse exemplo está muito fácil, muito simples. Olá, vocês estão aí? Tudo bom com vocês? Simples, né, Joel? Também achei. Ótimo. Beleza? Acho que eu trouxe outro. Pronto, ó, eu trouxe outro. Ah, não, essa aqui é só a explicação do mesmo exemplo. Né? A mesma... Portanto, ó, ao usar 2 roldanas móveis, a força necessária para puxar o corpo de 100 newtons será 4 vezes menor, ou seja, 25 newtons. Se ela vai ser 4 vezes menor, 10 dividido por 25 igual a 4, eu vou precisar de quanto de corda para puxar 10 centímetros? Eu vou precisar de 4 vezes mais. Se eu vou levantar 10 centímetros, o peso, quanto de corda eu vou precisar? É 4 vezes mais. 4 vezes 10, 40 centímetros. Como vocês podem ver aqui, ó, para levantar 10 centímetros, vai ser necessário puxar em corda cerca de 40 centímetros. Carlos Alves, eu tenho um bizu para mim, para isso, né? A força resistente é aquilo que precisa ser erguido, ou aquilo que precisa ser arrastado, ou aquilo que precisa ser puxado. É o problema. Por isso o nome resistente. A força motora é a força que você precisa aplicar para mover aquele objeto. Então é a força, quanto menor, né, melhor para você, tá bom? Eu sempre utilizo. Nesse caso, eu preciso levantar o peso, né? Então o peso é a força resistente. Como é eu que preciso puxar,
Eu preciso aplicar uma força motora, eu preciso fazer com que ele se mova, tá bom? Isso me ajuda a identificar força motora e força resistente. Não sei se ajuda você, né? Mas eu consigo identificar dessa forma. Resistente é aquele que precisa ser movido, que precisa ser puxado. Motor é a força que você vai fazer para puxar aquilo ali. Tá bom, Carlos Alves? Então, gente, tchau, tchau. Desejo a todos um excelente dia. Reduzido à metade, Carlos Alves. Se você tiver alguma dúvida, Carlos Alves, ou qualquer outra pessoa, pode me chamar no PV que eu estou respondendo as dúvidas de vocês. Michael, próximo conteúdo para a gente encerrar é plano inclinado, tá bom? Próximo conteúdo vai ser plano inclinado, que é para a gente encerrar essa parte aí de leis de Newton, beleza? Então é isso, gente. Bye, bye. Tenham um excelente dia. Estudem bastante. Não deixe de fazer atividade, por favor. Eu peço, por favor.